Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson. Bem-vindos a mais uma aula do canal VBA na Prática. E hoje eu vou mostrar para vocês mais um método de enviarmos um e-mail com uma tabela de Excel no corpo. Este método é um pouco mais complexo do que o anterior, mas nós não temos aquele problema do send e do display. Se você não sabe do que eu estou falando, recomendo que você assista a aula anterior. Deixarei o link na descrição deste vídeo. Bem, chega de enrolação e vamos para a nossa aula. Então, pessoal, nós vamos utilizar a mesma tabela que utilizamos na aula anterior. Esta aula nós vamos dividir em dois. A primeira parte, nós vamos mostrar como montar o e-mail por completo. E na segunda parte, nós vamos mostrar como inserir a assinatura de e-mail. Vamos fazer dessa forma para que nossa aula não fique muito extensa, beleza? Então vamos na guia desenvolvedor, Visual Basic. Você pode acessar essa tela também através das teclas Alt e F11. Menu Inserir, Módulo. Bem, antes de abrir um procedimento, nós vamos criar aqui duas variáveis. Nós vamos criar essas variáveis fora do nosso procedimento e elas serão do tipo pública. Então, public. A primeira nós vamos chamar de FSO. Ela vai ser do tipo objeto. E a segunda vamos chamar de arc.htm, também do tipo objeto. Nós vamos criá-las do tipo pública porque nós vamos utilizar essas variáveis em dois procedimentos diferentes. Assim nós não precisamos criar duas variáveis do mesmo tipo para cada procedimento. Certo? Então vamos criar uma sub. Vamos chamar de enviar e-mail. E dentro deste procedimento, nós vamos criar também duas variáveis. A primeira vai armazenar uma instância do Outlook e a segunda vai armazenar a janela de novo e-mail, essa janela aqui. Então vamos para o código, voltar para o código. Então a primeira nós vamos chamar de Alt Application, vai ser do tipo objeto, vai armazenar a instância do Outlook. E a segunda vamos chamar de nemail, também será do tipo objeto, que vai armazenar a nova janela de e-mail. O nome das variáveis, lembrando que você pode colocar o nome que você quiser. Agora nós vamos carregar essas duas variáveis. Então set Alt Application vai ser igual a create object Outlook.application. E a segunda variável nós vamos carregá-la dentro da variável do Outlook. Então set nemail vai ser igual Alt Application create item ol mail item. Agora, galera, nós já podemos começar a escrever o nosso e-mail. Lembrando que o e-mail ele vai ser escrito dentro dessa variável nemail, que corresponde à nossa nova janela de e-mail. Certo? Então, para nós não precisarmos ficar repetindo o nome da variável, nós criamos um bloco. Antes de criá-lo, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria sem esse bloco, sem o bloco if. Então a primeira coisa que nós colocamos no e-mail é o destinatário. Então nemail.to vai ser igual. Esse é o nosso destinatário. Então vba.napratica@gmail.com.
Se nós quisermos colocar mais um destinatário, basta separar por ponto e vírgula. Próximo e-mail, ponto e vírgula. Próximo e-mail, ponto e vírgula, próximo e-mail. Mas neste exemplo vamos usar apenas um e-mail. Se nós quiséssemos colocar uma cópia, então nemail.cc vai ser igual. Colocamos um e-mail aqui. Cópia oculta nemail.bcc vai ser igual. Colocamos o e-mail dentro das aspas. Um anexo nemail.attachments.add. Abre e fecha aspas. Colocamos o caminho do arquivo aqui dentro. Eu vou colocar um arquivo aqui para mostrar para vocês como exemplo. Então vamos pegar esse. Eu criei aqui um novo documento de texto qualquer, vazio mesmo, só para demonstrar. Copiar este caminho de texto.txt. Então eu copio o caminho do arquivo e colo dentro da aspas, certo? E também agora nós inserimos o nosso assunto, ponto subject. Vai ser igual, vamos colocar relatório de vendas. Percebam que quando eu não crio o bloco, eu preciso sempre repetir o nome da nossa variável. Então, para nós não precisarmos ficar repetindo, nós criamos um bloco with nemail. Fechamos ao final com end with. E aí eu posso tirar a repetição do nemail. Certo? Vamos colocar aqui um ponto display para abrir o e-mail inicialmente. No final nós colocaremos o ponto send para enviar direto. Vamos ver se funciona. Vamos executar o código. Deu um erro aqui. Escrevi display errado, faltou um S. Agora sim. Então vejam que nós temos o nosso destinatário, o assunto e o anexo. Vamos colocar aqui uma cópia também. Vamos colocar o mesmo e-mail na cópia. Na cópia e na cópia oculta. Vamos ver funcionando. Vejam que agora apareceu uma cópia oculta, a cópia e as demais informações. Vamos fechar. Nós não vamos usar nem a cópia oculta e também não vamos utilizar o anexo, mas vamos deixar aqui comentado. Bem, agora nós precisamos escrever o corpo do nosso e-mail. Nós, por exemplo, nós podemos fazer isso através do ponto body e aí digitamos o texto aqui dentro, ou através do ponto html body. Nesta aula nós vamos usar essa opção aqui, HTML body. Por quê? Na opção body nós não conseguimos efetuar formatação do texto. Nós não conseguimos mudar a cor, tamanho de letra, colocar em negrito e assim por diante. Já na HTML body nós temos a opção de fazer isso. Então por isso nós vamos utilizar essa opção. A grande dificuldade aqui é que nós precisamos escrever o nosso texto em HTML.
mas não é nada de não é nem um bicho de 7 cabeças, podem ficar tranquilos. Então vamos começar a escrita do corpo do nosso e-mail. Vamos abrir uma tag chamada body. Vamos dar um estilo ao texto que vamos escrever. O tamanho da fonte vai ser de 12 pontos. O tipo da letra, que é o font family, nós vamos colocar Calibri. Prezado dos bom dia. Vamos pular 2 linhas através do BR. Vamos quebrar aqui o nosso código para escrevermos na linha de baixo. Segue demonstrativo de comissões referente ao mês de agosto / 2018. Ponto. Vamos pular 2 linhas. BR. Vamos salvar. Vamos ver funcionando. Então o nosso corpo de e-mail começou a ser escrito. Agora eu preciso acrescentar a minha tabela ao corpo do meu e-mail. Esta tabela. Para isso, nós vamos precisar transformar este intervalo num arquivo HTML. Como é que nós fazemos isso? Bem, nós vamos criar uma nova função aqui, para que o nosso código ele fique mais organizado. Vamos criar uma função, vamos chamá-la de tabela HTML. Essa função ela vai retornar um texto, uma string. Dentro dessa função nós vamos criar uma variável. Nós vamos chamar essa variável de argtemp, do tipo texto. Essa variável vai ser onde nós vamos salvar o arquivo temporário que nós vamos utilizar. Então nós vamos colocar o caminho. Criei aqui uma pasta para isso. Você pode criar a sua. Então vai ser salva neste diretório. E esse arquivo temporário vai ter um nome. Eu vou chamá-lo de aula 02. A extensão desse arquivo vai ser htm. Salvar. E agora, para converter a tabela, nós vamos utilizar uma opção que o próprio Excel ele nos fornece. Uma opção bem simples. Vamos abrir um bloco. With active workbook. Publish objects. .add. Nós vamos utilizar a opção XL Search Range, vírgula. O caminho onde o arquivo será salvo, que é o argtemp. Sheet, a planilha onde está a nossa tabela. O nome da planilha. Plan. Então vamos copiar. Vamos colocar entre aspas. Próxima opção é o search, ou intervalo, onde está a nossa tabela, que vai de A1 até o F14. Então vamos passar para o nosso código, entre aspas, A1 até F14. E finalizamos com XL, HTML, static ou static. Vamos finalizar o nosso with and with. Vamos passar alguns parâmetros dentro do if. Então, publish false. Ponto.
auto-republish igual a false. Vamos ver funcionando a nossa função. Vamos executar o código. Então o arquivo foi criado aqui no diretório que eu passei para o código. Vamos abri-lo. Nossa tabela transformada em HTML. Vamos fechar. Vamos excluir. Voltar para o código, para a nossa função, para nós finalizarmos ela. Agora nós precisamos carregar esse arquivo temporário dentro de uma variável que nós já havíamos criado aqui no começo. Nós vamos carregá-la dentro dessa variável arc.htm. Para isso, nós vamos precisar também carregar esta variável. Vou mostrar para vocês como. Então, após criada o arquivo temporário setfso, vai ser igual a create object scripting.file system object. Copiar o nome da variável arc.htm. Então, set arc.htm vai ser igual a fso.getFile, diretório do arquivo. É este, arc.htm, que é onde ficará armazenado o arquivo temporário que criamos. Fecha. Ponto open text stream. Vamos passar alguns parâmetros. 1, porque somente leitura, nós vamos abrir o arquivo apenas para ler o código dele. E -2, que é uma opção default ou padrão. Então, neste momento, o arquivo que nós criamos temporário vai estar aberto dentro desta variável aqui. Como é que nós fazemos para ler o código HTML desse arquivo? Então, a nossa função tabela HTML é que vai retornar este código. Então, vamos fazer com que essa função leia o código dentro da variável arc.htm. Então, tabela HTML vai ser igual a arc.htm.readAll. Então, neste momento, a variável HTML vai ser carregada com todo o arquivo HTML do arquivo temporário, com todo o texto HTML do arquivo temporário que criamos. Feita a leitura, nós podemos fechar o arquivo HTML e também podemos excluí-lo. Kill para excluir, e aí passamos o caminho do arquivo, que é essa variável arc.htm. Certo? Agora nós vamos esvaziar, tirar da memória a variável arc.htm igual a nothing. Essa variável nós ainda vamos utilizar mais para frente. Por isso nós não vamos esvaziá-la agora. Agora, como é que eu faço para passar o código carregado aqui dentro da tabela HTML aqui no meu código do corpo do e-mail? Então eu vou copiar o nome dessa função e vou concatenar isso ao texto que eu já escrevi aqui. E comercial, para concatenar, tabela HTML. Vamos ver funcionando? Vamos executar. Deu um erro aqui.
Deixa eu ver. Open S. Agora funciona. Então a tabela ela veio para o corpo do e-mail com um pequeno problema. A tabela ela ficou no centro. Eu quero que a tabela ela fique à esquerda. Bem, para fazermos isso, eu vou mostrar para vocês o que nós temos que alterar. Deixa eu fechar aqui. Vamos gerar o arquivo HTML só para vocês, para eu mostrar algo para vocês. Vou parar aqui para não excluir. Vamos abrir o nosso... Vamos editar o código do nosso arquivo. Eu vou editar através do Notepad++. Se você não tiver, você pode utilizar o bloco de notas sem problema. Então, no nosso código HTML, a nossa tabela ela está alinhada ao centro. Deixa eu procurar a opção aqui. Aqui. Tabela, ela está alinhada ao centro. Então nós precisamos substituir essa opção aqui de centro, center, por left ou à esquerda. Mas nós não vamos fazer isso dentro do arquivo. Nós não vamos mexer no código do arquivo. Nós vamos mexer lá no nosso código VBA. Vamos fechar, vamos voltar ao código VBA. Deixa eu excluir o arquivo. Então, nesse momento aqui, todo aquele código HTML que eu mostrei para vocês vai estar dentro desta variável aqui, tabela HTML. Então, vai ser dentro dessa variável aqui, vai ser nessa variável que eu vou fazer a substituição que eu mostrei para vocês. Então, tabela HTML vai ser igual replace, que é uma funçãozinha para substituir uma coisa por outra coisa. Então, onde contém a informação que eu quero substituir? Na própria tabela HTML. Certo? O que eu quero substituir? A opção que eu mostrei para vocês. Então, eu vou escrever aqui. Igual center. Então, é essa informação aqui que eu quero substituir no meu código. Eu vou substituir pelo quê? Pelo align left. Certo? Vamos salvar. Vamos ver se funciona. Executar. Funcionou perfeitamente. A nossa tabela agora está ao centro. Após inserir aqui ao nosso corpo a tabela HTML, vamos colocar um BR para pular uma linha e vamos colocar atenciosamente, vírgula. Vamos executar. Funcionou perfeitamente. Vamos fechar. Agora, da mesma forma que fizemos na aula anterior, nós queremos colocar a palavra comissões em negrito e em vermelho. Como é que nós fazemos isso? Então, antes da palavra comissões, nós vamos abrir uma tag. Vamos colocar font color igual red. Vamos fechar. Vamos quebrar o nosso código aqui antes do atenciosamente para ficar mais fácil de visualizar. Vamos executar.
todo o texto ficou em vermelho e eu não quero, eu quero só a palavra comissões. Então, depois de comissões, nós vamos colocar o barra fonte, que é o fechamento dessa tag fonte. E depois da cor, nós vamos colocar um B, que significa bold ou negrito. E depois da palavra comissões, nós vamos colocar o barra B, que é o fechamento da tag B. Então só vai ficar em vermelho comissões e em negrito também comissões. Vamos ver funcionando. Vamos executar. Então funcionando perfeitamente. Vamos fechar. Agora, para enviarmos direto o nosso e-mail sem a tela abrir, basta que coloquemos no lugar de display o ponto send. Vamos executar. O e-mail ele foi enviado diretamente. Vamos ver, ó, e-mails enviados. Ainda está na caixa de saída. Saiu da caixa de saída. Vai demorar um pouquinho para chegar. Mas já foi enviado o e-mail. Vocês podem ver que a minha caixa de saída está vazia. E é isso, galera. Nós vamos parar por aqui, mas antes vamos atribuir um botão, inserir formas, vamos inserir uma forma qualquer, vamos colocar enviar e-mail, vamos atribuir a macro a esse botão, clicando com direita em cima da forma, atribuir macro, enviar e-mail. Vamos voltar no nosso código. Então, com o ponto display, vamos testar. Ponto display, o e-mail abre. Ponto send, o e-mail é disparado direto. Percebam que ele está na minha caixa de saída e o e-mail que eu enviei anteriormente já chegou aqui na minha caixa. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem da aula, espero que ajude vocês esse conteúdo. Se for interessante para vocês, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês serem notificados quando eu postar uma nova aula. E na próxima aula, a próxima aula vai ser um complemento desta. Eu vou mostrar para vocês como acrescentar a nossa assinatura de e-mail cadastrada ao nosso corpo de e-mail. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, galera, e até a nossa próxima aula.